Eu tava no busão mano, busão de linha, assim, indo pra Paulista. Aí eu filmei o story lá, fiz um story. Atrás de todos os bancos do ônibus público, tinha um cartaz de plataforma Bet. Então você vê, tá todo mundo cagando pra você. Quanto mais burro você for, melhor. Seja otário mesmo. Não investe nada não aprende a investir não. Vai pra plataforma Bet lá, seu otário. E aí a galera vai. Tanto que em pouquíssimo tempo o Brasil já tá o país que mais se aposta e muito mais gente em aposta Bet do que em investimento. Aí por que tá pobre? Por que a tua vida muda quando você junta 5 mil reais? 5 mil, só 5 mil. Por quê? Primeiro, galera, parece que o sistema todo conspira para que você seja uma anta. Por quê? Quanto mais burro e tapado você for, mais alguém vai ganhar dinheiro às custas de você ser burro. Tem uma média salarial muito baixa, né? A maioria esmagadora aí ganha menos de 3 pau, então é muito pouco. E como eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, eu sabia que eu ia ter que fazer mais, além do meu emprego CLT, para ter uma vida de qualidade como eu gostaria de ter. Então eu sempre tive muitos trabalhos, né? Eu sempre... Sabe, vou falar, cara, hoje, né? Eu considero que educação financeira tem a ver com você ser inteligente para ganhar dinheiro, para poupar e para multiplicar. Eu sempre fui muito bom nesses dois. Eu só não sabia multiplicar. Então eu sempre trabalhei muito, fiz renda extra, fazia bico. Então eu tinha meu trabalho CLT, aí eu tinha uma banda de casamentos, que a minha formação é como músico. Sim. Nada a ver com finanças, né? Então eu tinha uma banda de casamentos, aí eu alugava equipamento de som pra casamentos, aí eu dava aula particular de música, eu tinha a banda, eu alugava equipamento, eu fazia site, eu editava vídeo, eu tinha um canal de música no YouTube, porque como eu sempre gostei pra caramba de ensinar e não tinha pedagogia, eu fui pro YouTube lá em 2013, ensinando violão, bateria, guitarra, teclado, teoria musical, e me dava uma graninha. E aí eu fazia todas essas coisas. Eu sempre fui um cara que tinha um salário CLT menor que a maioria dos meus amigos, só que eu tinha uma vida de qualidade muito melhor que os meus amigos, que ganhavam o dobro que eu. Então eu comecei a pensar, o que eu faço que eu tenho uma vida boa? Eu não tinha dívida. Legal. O meu salário era 3 mil. Eu já era casado, eu já tinha financiamento para pagar, já tinha carro quitado, eu tinha já uma vida de uma pessoa casada ganhando 3 mil reais. Não tinha dívida nenhuma, viajava todo ano. Aí eu comecei a pensar, cara, vamos ver o que eu faço. Primeiro, trabalho pra caramba, não sou braço curto, não gasto com idiotice pra impressionar os outros, tô cagando, sabe? Boa. Tô cagando, né? E eu sou uma pessoa que tem metas. Que nem você falou, amortizar, quitar minha casa era a minha prioridade. Boa. Então eu estabelecia metas, onde é que eu quero chegar? E eu chegava em todas, com o sacrifício, o esforço e abrindo mão de muita coisa pra conquistar coisas boas. Falei, galera, pelo amor de Deus, velho, você tá falando que ia sair da pobreza, você é burro demais, velho? Caramba, mano, você ganha um salário mínimo, que é R$1.000, e você quer comprar um Nike Air Max de 1.200, você merece ser pobre, cara. Sabe, eu começo a ficar irritado só de pensar nas cagadas que as pessoas fazem. Pelo amor de Deus, cara, eu começo a falar, você é burro, velho. Você é casado, você tá mais preocupado em impressionar teu vizinho com o tamanho da roda do teu carro do que impressionar tua esposa, mano. Sabe, que 2021 foi o ano do cão. Eu falo que o ano do cão é uma coisa que todo pobre tem que fazer. É um ano que você vai trabalhar que nem uma jumenta do Agreste, mano. Você vai se ralar, velho. Você não vai comprar nada. Você não vai no shopping, você não vai fazer porcaria nenhuma. Você vai ficar um ano trabalhando, fazendo renda extra até meia-noite. Cara, não tem como a vida de uma pessoa mudar se ela não dedicar esse um ano fazendo isso. Um ano é o suficiente. Um ano. 6 meses, às vezes, né? Hoje em dia você faz um Uber, faz outras coisas. Aí, às vezes, em 6 meses você consegue juntar 5, 6 pau. Depende da intensidade, né? Exato. Não adianta. Você pode fazer um monte de coisa. Você pode ser trader, você pode trabalhar pra caramba. Educação financeira. Não é só o trabalho que muda a tua vida. Porque tem gente que trabalha que nem uma mula, mas gasta igual uma jumenta. Sim. Vai continuar pobre, do mesmo jeito. Então eu gosto de filtrar nisso aqui. Pensa num tripé. Educação financeira é você ser inteligente para ganhar dinheiro, trabalho. Poupar dinheiro. Tem a ver com uma vida de simplicidade. E disciplina. E multiplicar. Porque se você não investe o dinheiro que você tá ganhando, você nunca vai ter patrimônio. E é isso, entende? Tipo assim, não é ai meu Deus, a gente tava falando aqui antes de começar a gravar, né? Como tem gente que complica. Caramba, velho, o que você tem que fazer, Duda? Me ajuda. Trabalha pra caramba, gasta menos do que você ganha, pra que esse valor que tá sobrando, você comece a investir e começar a ter patrimônio. 5 mil, 10 mil, 50 mil, quando você vê, você tem 100 pau. E muita gente não investe porque tem medo. Sim, total. É um bicho de 7 cabeças.
cabeça. Total. Cara, pega um tesouro direto, é a coisa mais simples do mundo. E eu falo por mim, Guilherme. Hoje pra mim é fácil falar isso, que eu tô há 4 anos estudando. Sim. Mas há 4 anos atrás, eu não sabia nada. Eu não fazia ideia do que é um CDB. Nada de nada. Só poupança. Só conhecia a poupança. E é a realidade do brasileiro. A maioria das pessoas, né? Então é começar a estudar. E essa frase que você falou é muito importante, né? A gente tem medo do desconhecido. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Exato. Né? Conheça. É isso aí. Vai fazer o quê, caramba, né? Vai morrer sem conhecer? Estuda, assiste um podcast, vê um vídeo, né? Alguma coisa. Então é simples o negócio. Só que cria-se... Tem até gente que parece que faz de propósito pra parecer que é inteligente. Fala de um jeito que você... Caramba, velho, não tô entendendo nada que esse cara tá falando. Eu sou muito burro mesmo. Mas não é que você é burro. O cara que é burro. A gente perdeu o medo tem a ver com a gente começar a estudar, entender o que é tesouro, o que é trade, o que é investimento, o que é ação, o que é criptomoeda. Cara, e não é tipo, você tem que fazer uma faculdade de 5 anos. Não, às vezes faz um planejamento, cara. Isso é uma coisa que eu falo muito no meu canal. Porque tem coisa que você precisa se dedicar por anos e tal. Monta um planejamento. Na segunda-feira, eu vou assistir 2 vídeos sobre CDB. Na terça, eu vou assistir 2 vídeos sobre Tesouro Direto. Na quarta, sobre ações. Na quinta, sobre fundo imobiliário. Na sexta, o que é trader. Cara, em uma semana, e não tô exagerando, em uma semana, você vai ter mais conhecimento do que 90% dos brasileiros. Porque você dedicou 1 hora por dia, por 5 dias. Sensacional. Só que a galera prefere o quê? Não, vou ver Big Brother, não, vou ver a Fazenda, vou ver jogo do Corinthians. Tudo bem, você pode ver o que você quiser. Só que o problema é quando você só se diverte e só tem o lazer e tá deixando de aprender como multiplicar seu dinheiro. E o dinheiro é teu, caramba, não é meu? Você que tá pobre, você que tá lascado, você que tá perdendo tudo, você que tá endividado. Você pode assistir lá no programinha que você gosta. Só que você não pode deixar de estudar pra aprender a multiplicar o teu dinheiro. Porque se você não começar a investir, você nunca vai ter patrimônio. Então é esse tipo de coisa que eu tento trazer um despertar, assim, sabe? Você não pode descobrir o pé pra cobrir a cabeça, né, cara? Vai puxando. Tem muita gente que tem dinheiro, mas não sabe como multiplicar. Tem gente que ganhou dinheiro, mas... Gasta mal. Gasta mal pra caramba. Pô, tem médico que não acaba mais que me segue. Eu falo que o meu canal é pra pobre, mas na verdade o meu canal é pra quem não sabe lidar com dinheiro e precisa. E tem rico que é assim. Eu já dei palestra pra médico, que o cara, o mínimo ali era 30 mil o salário do cara. E tava ferradão. Todo lascado. Uma galera então, tá assim. Muito. E não é erro de rico a ostentação. É erro de pobre. Rico também erra muito na ostentação. Tanto que esses dias eu tava fazendo um evento lá pra médico, e eu falei, cara, eu acho engraçado como os médicos falam, não, tá difícil, tô todo endividado. Se qualquer um de vocês vendesse a Mercedes, você quitava todas as dívidas. Mas você não quer vender a Mercedes. Por quê? Porque você quer pagar de playboyzão. Você quer ter camisa com o logo aqui da marca mais cara do universo. O cara, ele quer ter coisa de marca. Sim. Só que aí você acha que o cara tá bem, tá todo ferrado. Tanto que a gente tava conversando lá e os médicos falaram, Duda, sabe por que a maioria dos médicos trabalha até 70, 80 anos? Não é porque ama a profissão, não. É porque se parar, não consegue pagar tudo que fez de dívida. Putz. Os médicos falaram isso. Tem muita gente rica que não sabe lidar com dinheiro. E é pior ainda, não sei se é pior ainda, mas é complicado. O cara ganha uma grana do caramba de repente, não sabe o que fazer. Ele não tem planejamento. Ele fala, opa, ganhei uma grana, vou comprar uma BMW X2, sabe? Não sabe o que é reserva de emergência, não tem uma grana investida. Ele já quer gastar porque eu mereço. Porque a vida é uma só e eu posso morrer amanhã. Ou porque eu preciso aparecer pros outros. Isso, a ostentação. Cara, a ostentação é um dos maiores males aqui do Brasil, cara. É você viver pensando em impressionar ou provar alguma coisa ou se sentir superior do que os outros. Essa é o maior... Aí eu falo, Tira né, no pé total, Guilherme, você sabe, eu não tenho papo na língua. Então eu falo, cara, é uma coisa de gente imbecil. É coisa de gente imbecil. Ah, Duda, não concordo. O problema é teu, caramba. Eu tô falando que pra mim é coisa de imbecil. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ter uma Porsche. Só que se você tá comprando aquele Porsche... A gente tem aqui aquele cenário do cara que tem que ter Porsche pra fechar negócio, tal. Pablo Marçal, essa galera. Ok. Mas eu tô falando do pobre que não vai fechar porca nenhuma. Ele quer ter o carro mais caro pra achar que é o bonzão. Ou o rico também que não fecha negócio nenhum. Ele quer ter o carro caro pra desfilar com a janela aberta. Trouxa, né? Então a pessoa tem que ter uma organização financeira e pra quem... E é o que você falou, não tem problema você ter. Desde que seja porque é uma realização sua, não é pro teu vizinho. Você tá comprando o que você quer. Legal. Entende? Então eu não compro nada pra provar alguma coisa pros outros. Eu compro porque vai me dar uma realização. Boa. Então aí eu acho diferente a ostentação da realização de sonho. Pode ser que o cara aí de casa, ele sonhe em ter uma Porsche. Tomara que você consiga. Só que seja porque é uma realização pessoal tua, não pra você provar pra sociedade que você olha onde eu tô agora. E a segunda coisa, você tem que saber manter. Perfeito. Que é o que é caro. É caro. Né? Eu já tive um Celtinha, hoje eu tenho uma HRV. Cara, qualquer coisinha na HRV é 10 vezes mais caro que o Celta custava.
arrumava, né? Celta, se pegar um cadarço do tênis, já arrumava ali o motor já, né? Hoje tudo é mais caro, então a pessoa tem que ter essa mentalidade. Só que ela não bota em conta o valor do IPVA, o valor do seguro, da gasolina, do licenciamento, de um monte de coisa. Manutenção aí. Aí vai ver, 50% do salário tá comprometido num passivo, que é um carro que te dá custo e desvaloriza cada ano. Então não é inteligente. Só que aí, Guilherme, quem que ensina a gente? Ninguém. Na escola a gente não aprende, o sistema não aprende. Uma coisa que eu falo, mano. Galera, parece que o sistema todo conspira para que você seja uma anta. Por quê? Quanto mais burro e tapado você for, mais alguém vai ganhar dinheiro às custas de você ser burro. Por isso que não tem educação financeira na escola, agora tá começando a ter, depois de um século, né? Caramba, enfim, né? Tá começando a ter. Por isso que todo lugar que você vai, tem anúncio de bet, de plataforma de aposta. Vamos fazer os otários mandar dinheiro pra gente. E vai lá, e joga e perde. Esses dias eu fiz um story. A galera procurando atalho, né, cara? Sim, o dinheiro rápido, né? Que te empobrece mais rápido. Cara, eu tava no busão de linha, assim, né, indo pra Paulista. Aí eu filmei o story lá, fiz um story. Atrás de todos os bancos do ônibus público, tinha um cartaz de plataforma bet. Então você vê, tá todo mundo cagando pra você. Quanto mais burro você for, melhor. Seja otário mesmo. Não investe nada não aprende a investir não. Vai pra plataforma bet lá, seu otário. Né? É isso, entende? Né? E aí a galera vai. Tanto que em pouquíssimo tempo o Brasil já tá o país que mais se aposta e muito mais gente em aposta bet do que em investimento. Aí por que tá pobre? O que você acha? Né? Então começar a estudar. E tudo isso tem a ver com a mentalidade. Só que às vezes a pessoa tem que ter um autocontrole, tem que ter organização financeira, reserva de emergência, aprender a investir. Acho que tem muito a ver com isso e é muito importante, né? Quer ver uma outra frase que eu falo? Não, na verdade essa frase é do livro Segredos da Mente Milionária, né? O nosso enriquecimento aumenta na mesma proporção que o nosso conhecimento. Aí a frase que eu uso: o burro só quer ganhar dinheiro. O inteligente quer ganhar dinheiro e conhecimento. E por que você tem que querer conhecimento? Porque burro com dinheiro faz burrice. Inteligente com dinheiro faz coisas inteligentes. Legal. Então não adianta, cara. A gente vê o tanto de ator, o tanto de jogador, o tanto de ganhador da Mega Sena. Cara, há pouco tempo já tá lascado. Exato, eu tava vendo um vídeo do Ronaldo, Fenômeno, né? O 9, né? Ele falando, cara, hoje, depois de 5 anos que um jogador profissional se aposenta, ele já tá sem grana de novo. A maioria das vezes. A maioria dos caras. E é o cara que mais ganha dinheiro. Mas por quê? É burro, entendeu? Não estudou. Não tem educação financeira. Não tem educação, não aprendeu a investir, como outros sabem. Tem muito jogador inteligentíssimo, o próprio Ronaldo. Que cara fizeram mais grana até depois, né? Sim, exato. Então o cara é inteligente, mas ele aprendeu o jogo do dinheiro, né? Tem uma reflexão que eu gosto muito, que eu fiz num vídeo esses dias, que é o seguinte: qual que é a diferença entre a pessoa que tem mentalidade pobre e mentalidade rica? Eu não tô falando de pobre e rico, de mentalidade. Tem pobre que tem mentalidade de rico e vai mudar de vida. Legal. Tem rico que tem mentalidade pobre, vai ficar pobre já. Só contar o tempo, que já vai ver. A pessoa que tem mentalidade rica, ela usa o dinheiro que ela ganha para produzir mais dinheiro e multiplicar aquele dinheiro. Boa. A pessoa que tem mentalidade pobre, ela usa todo o dinheiro que ela ganha para consumir coisas. Então ele ganha dinheiro. O dinheiro que o cara que tem mentalidade pobre ganha, sempre vai pra mão dos outros. Então imagina que eu sou um cara que tem mentalidade pobre. Caramba, mano, fiz um trade aqui, ganhei 10 pau. 10 pau. Fera, vou lá na Apple. Mano, me vê aí o novo iPhone 16. Acabou, teu dinheiro já foi pra mão do outro. Já trocou de mão. Então assim, o cara que é inteligente, ele também curte a vida, só que ele aprende a multiplicar aquele dinheiro. Por isso tem uma frase, né? A pessoa fala, né? Dá 10 mil reais pra uma pessoa burra e ela vai comprar um iPhone. Dá 10 mil reais pra uma pessoa inteligente e ela transforma em 20. Aí ela compra o iPhone e fica com mais 10 na mão. Boa. Entende? Eu não tô falando de não gastar. Ela sabe esperar. Exato. Porque não é o não gastar, porque aí o cara vai argumentar, pô, mas o dinheiro não vai pro caixão, o caixão não tem gaveta. Ninguém tá falando que você vai ter uma vida miserável. É exatamente isso. Espera a hora certa. Monta patrimônio. Tem uma outra reflexão que eu faço na vida, a gente tem o período de acumular e a fase de usufruir. Todo mundo que ganha dinheiro quer vir direto pra cá. E aí ele manda dinheiro pra mão dos outros. E tá sempre um cara que não tem nada, a não ser um celular e um tênis, por exemplo. Respeita a fase de acumular, que é o ano do cão, que eu falei. Pega um ano da tua vida, trabalha, faz trader, vai juntando. Mas, mano, não gaste.
curtir 1 ano sem gastar. Não vai no shopping, não fica olhando no Mercado Livre, Shein, Shopee, esses negócios aí. Não vai em restaurante caro por 1 ano. Você vai juntar. No final desse ano, você vai ter uma grana boa, você vai começar a ver que agora sim você já tá em paz, já quitou suas dívidas, já tem reserva de emergência, tem um patrimônio, começa a gastar agora e começa a curtir. Só que você soube esperar o tempo de acumular. O problema é que a pessoa, ela já quer usufruir, aí ela ganha uma grana, gasta, aí perde o emprego, se ferrou, já tá lascado, tá lascado. Agora a pessoa que ela soube montar um patrimônio, eu não tô falando de 1 milhão, tem uma graninha ali, 5, 10 mil pelo menos, se tudo der ruim, ela já consegue ter um pé de meia ali, sabe? Ela vai fazendo, né? Só que é interessante também que quando você começa a juntar dinheiro, você vai ver algumas coisas, né? Vamos pegar... lembra que eu falei que o meu canal é pra pobre? Sim. Você falou, né? Qual que é a diferença? Tem muito vídeo na internet que é assim, por que a sua vida muda depois que você junta 100 mil reais? E muda mesmo. É incrível você ter 100 mil reais. Só que não dá pra eu falar isso pra um cara que ganha 2 mil. O cara vai demorar 90 anos pra juntar 100 mil. Sim. Então eu fiz um vídeo falando, por que a tua vida muda quando você junta 5 mil reais? 5 mil, só 5 mil. Por quê? Primeiro, você vai descobrir o prazer que é ter dinheiro. A maioria não sabe o que é esse prazer, só sabe como é estar conta vermelha e devendo pra todo mundo. Verdade. Caramba, 5 mil, mano, que alegria, que paz, eu vou dormir tranquilo, eu vou estar mais feliz com a minha esposa, com o meu marido. Fora o olha o passarinho. Né? O cara fala assim, caraca, eu sou capaz, velho. Sim, ele já vai se sentir mais confiante, porque a falta de dinheiro tem muitos problemas. Um deles é a insegurança, a baixa autoestima, porque você tá sempre cagado, velho. Tá sempre cagado, né? Então, quando você tem 5 pau, você vai se sentir melhor, você vai se sentir paz. Aí, outra coisa, muito importante. Quando você junta 5 mil, você sabe o esforço que você teve que fazer pra juntar aquela grana. Você não vai torrar aquele dinheiro com qualquer idiotice. Verdade. Porque você vai pensar, caramba, mas peraí, eu demorei 6 meses fazendo renda extra, trabalhando, pra eu chegar agora e trocar por um tênis? Não. Quando você compra as coisas no cartão de crédito, você nem vê o dinheiro. Então, você vai comprando. Agora, quando você juntou, é o exemplo que eu dou. Hoje a gente não usa mais dinheiro, né? Mas você lembra quando a gente tinha uma nota de 50 na carteira? Você não queria gastar. Você deixava lá, porque você sabia que a partir do momento que você trocasse ela, aí o dinheiro vai embora. Quando você tinha 50 sem conta, você queria deixar ela, não vou gastar. É mais ou menos o mesmo princípio. Quando você junta 5 pau, você vê o dinheiro lá, te dói o coração, vê, caramba, mano, mas se eu comprar aquilo lá, eu vou ficar só com 100. Você sabe o esforço que deu. Sim, exatamente. Então tem essa outra... suor e lágrima, né? É, muito. Trabalhou pra caramba. Então, outra vantagem. Querendo ou não, no cenário de hoje, vamos arredondar aqui, 5 mil, 50 reaisinho caindo por mês ali numa renda fixa. Sim. Quase 1% ao mês aí que tá dando hoje. Em alguns lugares tá até dando mais que isso. Mano, olha, não é que funciona? Tinha 5 mil, agora caiu 50 reais a mais sem eu fazer nada. Mudou, né? Você já começa a ver que dinheiro gera dinheiro. E tênis não gera dinheiro. Aí, pum. Quando você vê, não tem como desver, né, Dudu? Sim, aí eu gamei, aí eu me apaixonei. E aí você começa a ver também que o dinheiro vai virando uma bola de neve, porque é muito mais fácil dos 5 mil você ir pro 10 mil do que do 0 pro 5. É verdade. Você vai ver que quanto mais dinheiro você tem, mais ele se multiplica. E aí você começa a ver que é importante investir, tua cabeça vai mudar, você vai querer botar uma grana todo mês, e com a educação financeira você vai parar de fazer dívida. E aí você vai ter mais dinheiro para você curtir a vida numa boa. Porque também não adianta você falar, eu prefiro curtir a vida, só que vou curtir a vida aí na balada e parcelar em 12 vezes. Isso não é curtir, né? Eu vou viajar e depois vou parcelar aqui no carnê aqui, minha viagem é minha vida. Dou 4 anos viajando, pagando, né? Então, quando você tem dinheiro, você começa de verdade curtir mais a vida. Boa. Com prazer, com aquela paz no coração de saber que aquele churrasco não vai te lascar. Que comprar aquele relógio Apple Watch agora, se você quiser, não vai prejudicar a tua vida financeira e a tua família. Por quê? Porque você soube respeitar o tempo de acumular para então entrar na fase de usufruir. Então, são 2 fases que a gente tem que ter. E você não pode vir direto para a fase de usufruir, você tem que passar pela fase de acumular. E 2, uma hora você tem que sair dessa parte para vir para cá, porque tem gente que começa a ficar tão ganancioso que o cara quer 10 mil, aí depois, não, 10 mil não é o que eu queria, na verdade eu preciso de 100, aí 100 mil, não, na verdade eu preciso de 100, eu preciso de 300, aí 300, não, cara, na verdade hoje 300 mil você não compra nenhuma casa, eu preciso de 1 milhão. E a vida tá passando. E aí, 20 anos já passou e você não tá curtindo. Então você estabeleceu algumas metas, sabe? Vamos curtir. O que eu faço?
faço, né? Cada vez que eu bato uma meta, eu comemoro. Eu viajo com a minha esposa, eu faço alguma coisa. Hoje eu tenho uma situação muito mais favorável, mas eu já fazia isso quando eu era um CLT Sim. que levava marmita. Então, uma outra frase aqui, agora sim pra acabar meu raciocínio. Ó, quem não sabe dizer não pros pequenos desejos, nunca vai alcançar as grandes conquistas. Se você é um cara que fica falando sim pra tudo que te aparece, você nunca vai ter uma grande conquista. Grande conquista, ter uma casa própria, poder fazer uma viagem top com a tua família, ter investimento a ponto de você começar a mirar na independência financeira e não ter que trabalhar até 70 anos, sabe? Sim. Se você fica gastando, eu vou no shopping, eu vou no cinema, eu vou no sushi, eu vou no churrasco, eu vou fazer, você gasta pra caramba, só que você nunca vai ter grandes conquistas. Você vai ter algumas experiências legais, que são válidas. Só que equilibra isso, né? Exatamente. A pessoa burra, ela gasta tudo que ela ganha porque a vida é uma só. A pessoa inteligente, ela usa o dinheiro que ela ganha pra investir, pra montar patrimônio e pra curtir. Tem que ter um equilíbrio aqui. E quanto mais você investir, mais rápido você vai chegar na fase que você vai poder só curtir de verdade mesmo e não precisar mais trabalhar tanto, né? Exatamente. Então são alguns pontos aqui de mentalidade financeira, né? Então, valorizar as pequenas coisas, eu acho muito importante. Não esquecer, né? Tem uma frase como que é? Não esqueça de, quando estiver em pé, agradecer por tudo aquilo que você pediu de joelho. Tipo alguma coisa assim, sabe? Legal. Né? Quando você conquistar, não esquece de agradecer por tudo aquilo que você pediu lá atrás. E isso, por exemplo, é uma coisa no meu canal que eu acho importante. Eu sempre valorizar até aquilo que hoje, pra mim, não é mais tão incrível, entende? Tipo assim, porque tem coisa que antes era meu sonho, hoje já normalizou, hoje já é de boa fazer isso. Então, ter sempre essa gratidão. E uma coisa que eu acho importante também, aí é meu, tá? Uma coisa minha. Tem gente que vai me chamar de escasso e tal, mas não ligo, né? Cara, eu acho que a simplicidade, ela é muito importante pra você enriquecer, e não perder a simplicidade é importante pra você não voltar a empobrecer. Por quê? Porque tem gente que vive uma vida simples e aí ganha grana. Aí, como ganha grana, começa a meter o louco. O cara não come mais arroz e feijão. O cara come risoto, sei lá de quê, com macarrão carbonado. Tudo bem, é pra curtir. Mas essa é uma visão minha. E nem vou falar se tem certo ou errado aqui. Mas, cara, eu não abro mão de fazer as coisas que eu sempre gostei de fazer, mesmo quando eu era pobre.